queria agradecer a G2 e ao Roberto por essa oportunidade de apresentar esse webinar. É uma honra para mim, é um privilégio estar aqui com vocês, ainda mais do Roberto, que eu já assisti aos vídeos dele. Então, eu tenho certeza que hoje a gente vai falar de temas super pertinentes e eu espero que seja bem, acrescente bastante coisa para vocês aí, tá bom? Eu vou começar aqui falando sobre a LGPD. Então, primeiro a gente vai fazer uma introdução à LGPD. É importante a gente ressaltar que a gente não vai se aprofundar na lei, nos artigos, eu não vou ficar lendo aqui a lei para vocês, nada disso. A gente vai fazer meio que um deparo, porque a finalidade é mostrar como a gente pode usar as ferramentas do SAP para atender as normativas da LGPD. Então, o que é muito importante a gente entender? A LGPD não é somente para os usuários do SAP. Na verdade, todas as empresas vão precisar se adaptar às normativas da lei, seja empresas que usam outros sistemas ou empresas que nem têm sistema, às vezes controla por Excel, que vai ser um desafio para uma empresa que não tem um sistema. Então, é importante que a gente saiba que a LGPD ela não é voltada só para os clientes da SAP. Na verdade, a SAP, como sempre, que vem mostrando as boas práticas de mercado, colocando as boas práticas dentro do sistema, já se adiantou e ela já tem a LGPD disponível desde 2019 também. Então, era bem importante a gente ressaltar isso e também sobre a assessoria jurídica. A gente vai orientar os nossos clientes como usar as ferramentas da SAP para proteção de dados, porém, a empresa precisa também entender para toda a sua operação, às vezes, contatar uma assessoria jurídica para orientar ela na interpretação da lei, o que ela acha que é um dado pessoal e o que ela não acha. Então, isso é bem importante, tá? Então, vamos começar. O que é a LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela busca regulamentar o tratamento de dados de pessoas físicas. Ela é baseada na GDPR, que é uma lei que já está em vigor na Europa. E a LGPD aqui no Brasil entrou em vigor agora, sexta-feira, dia 18 de setembro. Ela ia entrar em vigor antes, mas ela foi postergada por conta da pandemia. A LGPD, ela busca regulamentar o tratamento de dados de pessoas físicas. E a diretriz dela divide os dados das pessoas físicas em dois tipos de dados. O dado pessoal e o dado pessoal sensível. O que é o dado pessoal? O dado pessoal é tudo aquilo que te caracteriza como indivíduo. Por exemplo, RG, CPF, nome, sobrenome, endereço. O dado sensível é aquilo que, às vezes, é até uma opção. Por exemplo, opção religiosa, orientação sexual, origem racial e também os dados genéticos e biométricos. Então, tudo tipo de sangue é um dado considerado sensível para a LGPD. Basicamente, o que muda para as organizações nas coletas desses dados? Sabe aqueles textos enormes que a gente coloca que concorda quando vai fazer algum tipo de transação com alguma empresa? As empresas terão que deixar aqueles textos um pouquinho mais claros e também com a ciência e o entendimento do que elas vão fazer com os dados que elas estão coletando dos seus clientes, dos seus funcionários. Então, as empresas elas vão precisar, a partir desse momento, ter uma governança de dados. Esses títulos eu peguei até mesmo da lei, no artigo 5 da lei. A lei, ela busca, tem algumas diretrizes específicas na governança de dados. Então, as empresas vão precisar tratar a titularidade, consentimento, até a portabilidade. Então, o cliente pode ligar nas empresas e pedir a portabilidade dos dados dele, a prestação de conta, quem acessou aquele tipo de dado. Então, a lei ela é bem objetiva.
O não cumprimento da lei pode acarretar sanções administrativas, que pode ter até de advertências e até mesmo multas de 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões. Então, é bem importante as empresas se adequarem aí às leis, porque a multa pode ser bem salgada. A SAP, como sempre, ela busca as melhores práticas de mercado e a partir da versão 9.3 PL4, a partir da versão 9.3 PL4, a SAP já disponibilizou uma ferramenta de proteção de dados, a fim de preparar o sistema para atender a LGPD aqui no Brasil. Então, a intenção agora é a gente fazer um depara do que a lei tem de diretriz no tratamento de dados, principalmente de dado pessoal e pessoal sensível. No SAP, a gente vai mostrar como tratar esses dois tipos de dados e como a gente pode atender todos os requisitos aqui da governança de dados também, que é até mesmo a portabilidade, a prestação de conta, a integridade. Então, a gente vai fazer um depara de tudo isso que a gente passou até agora. No SAP, a primeira coisa é, o cliente precisa estar na versão que atenda o SAP. E a ferramenta de proteção de dados está disponível a partir da versão 9.3 PL4. Porém, eu estou aqui apresentando numa PL posterior, a PL11, então por isso eu também já tenho as ferramentas de proteção de dados. A primeira coisa... Sueli? Oi, pode falar, Roberto. Desculpa eu te atrapalhar aí, mas só para esse tema eu acho que é bastante importante reforçar, né? Os clientes que já estão na nuvem com a G2, pessoal, a gente já está numa versão até mais avançada, né, do que essa daí que a Sueli está mostrando. Mas nós temos clientes que às vezes estão com um servidor local e aí é bastante importante uma atualização, tá, pessoal? O que a Sueli mostrou é o seguinte, se você está numa versão do SAP antiga, esse recurso não está disponível, né, naquela versão antiga. Então, é necessário uma atualização para que o seu SAP reflita, né, essa novidade aí, no caso, as configurações da LGPD. Então, se alguém precisar de algum apoio, depois manda uma mensagem para nós, que a gente explica como é que faz o processo também de atualização. Tá bom? Legal, Roberto. Obrigada. Então, a primeira coisa... não sem problemas, pode falar quando você quiser. A primeira coisa é a versão, ela precisa estar a partir da PL4, porém, quanto mais atualizado, melhor, né? Igual o antivírus, sempre é melhor atualizar. A primeira coisa, então, é a gente permitir o gerenciamento de proteção de dados. Então, em administração, inicialização do sistema, detalhes da empresa, inicializações básicas, a gente aqui, ó, seleciona permitir gerenciamento de proteção de dados. A partir desse momento, quando eu clicar aqui em permitir gerenciamento de proteção de dados, aqui já estava selecionado, ele cria aqui no menu administração mesmo, só que na pasta utilitários, ferramentas de proteção de dados. Então, aqui ele já habilita aqui as ferramentas que eu tenho para atender as normativas da LGPD. Antes de eu entrar aqui e já começar a operar com vocês, como a gente vai fazer com o tratamento dos dados de pessoas físicas, uma outra coisa muito importante também e muito legal é que a SAP também já deixou preparado as autorizações gerais. Ou seja, quando a gente habilita as ferramentas, a gente pode trabalhar também com as autorizações gerais. Ele cria, dentro das autorizações gerais, autorizações tanto para usar as ferramentas. Então, deixa eu só pegar aqui de grupo, que ele já fica mais claro. Então, em administração, utilitários, que é onde criou as ferramentas, né? Eu tenho aqui um menu tanto para acessar as ferramentas do gerenciamento de dados pessoais, quanto o assistente de gerenciamento, mas também uma autorização especial para acessar dados confidenciais, que mais à frente eu vou explicar qual que é a diferença do dado confidencial e o dado pessoal. Então, eu tenho uma
autorização especial para acessar esses tipos de dados, que já é atendendo uma das normativas que a gente tinha conversado sobre a LGPD, porque ela busca tratar diferente, um dado pessoal e um dado sensível. Um dado sensível no SAP, na LGPD, chama dado sensível. No SAP, o dado sensível a gente vai tratar como um dado confidencial. Eu vou ter, então, aqui uma autorização separada só para visualizar esses tipos de dados. Então, mais uma vez, a SAP aí, buscando as melhores práticas e já atendendo a lei. Então, além das autorizações, eu vou deixar aqui. Vamos começar. Então, no próprio menu de administração, utilitários, a primeira coisa a se fazer é classificar os dados. A lei, ela tem a diretriz de tratar dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Aqui na SAP, a gente também vai poder classificar esse dado. A gente pode classificar um dado como um dado pessoal. Deixa eu abrir aqui em cima. Pessoal, confidencial pessoal ou não pessoal. Por si só, quando a gente habilitar a ferramenta de proteção de dados, já vão vir alguns campos já pré-definidos, que é uma sugestão de boas práticas da própria SAP. Então, alguns campos já vão vir definidos como com uma sugestão de ser tratado como pessoal, não pessoal ou confidencial. Mas, mais uma vez, a lei é por interpretação. Então, é sempre legal que a gente trabalhar em conjunto com a assessoria do cliente, né, uma assessoria jurídica, de acordo com a interpretação da lei, do que o cliente precisa coletar dos clientes para ela operar com o cliente. Para o nosso teste, a gente vai usar aqui esses dados aqui. Então, eu já tinha criado aqui alguns tipos de dados. Por exemplo, um dado de CNH, eu classifiquei ele como pessoal. O dado de contrato eu coloquei como não pessoal. Gênero e idade eu classifiquei como confidencial, que para LGPD seria aquele dado sensível. Então, a gente vai ver a diferença do tratamento do SAP para esses dois tipos de dados, principalmente, o dado pessoal e o dado confidencial pessoal. Mas o SAP me dá a possibilidade de classificar um dado como pessoal, não pessoal ou confidencial pessoal. Então, a primeira coisa é a gente classificar esses dados. Eu vou fazer um teste e vou cadastrar um cliente, por exemplo. Então, eu vou cadastrar o cliente João da Silva. Aqui eu já tenho os campos, né? Que já estão lá classificados. Então, eu vou colocar um número de CNH fictício, a idade, o gênero e o tipo de contrato dele. Lembrando lá que na classificação a CNH está como um dado pessoal, a idade e gênero como dado confidencial e aqui o tipo de contrato como um dado não pessoal, porque é um tipo de contrato que eu fecho com esse cliente. Aqui eu gerei o cliente é o número 28 para ele, né, da sequência numérica. Então, vejam aqui uma coisa interessante aqui já para a gente se adaptar. É legal sempre usar, então, um código interno da empresa, uma sequência numérica. Tem empresa que usa C e números, né? Tem empresa que vai usar alguma outra letra que é pertinente para a sua operação, mas é importante, então, não colocar o CPF do cliente aqui como código. Vejam que aqui, ó, ele também já habilita a proteção de dados. Ainda não está selecionado como pessoa física. E eu também não consigo selecionar aqui. Porque toda a minha operação com a ferramenta de proteção de dados vai ser através do assistente. Então, mesmo eu classificando idade e gênero como confidencial, ele ainda não foi criptografado. Porque é essa a grande diferença. Um dado classificado como pessoal, que é aqui a CNH, ele não fica criptografado quando determina como pessoa física o cadastro. Já um dado confidencial, ele é criptografado e a gente vai ver essa diferença, por isso que eu achei interessante a gente cadastrar um novo cliente.
Então, agora a gente vai usar o assistente. Eu vou até copiar aqui o código do João da Silva. Utilizando o assistente, uma outra coisa legal é o quê? Aqui já vem meio que um mapa mental do que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente precisa classificar um dado como pessoal, confidencial ou não pessoal. Então, aqui a gente já fez esse trabalho. A segunda coisa é usar o assistente. O assistente ele vai vir com 6 opções, mas a mais importante, a primeira coisa para começar a usar o assistente é tornar o cadastro como pessoa, determinar como pessoa física o cadastro. Até por isso que ainda não está criptografado aqueles campos. Então, por exemplo, quais tipos de cadastros a gente pode determinar como pessoa física? Porque às vezes a gente tem a mentalidade só do quê? Do cliente, cliente, cliente. Então, a gente também tem dados de pessoas físicas em cadastro de usuários, colaboradores e parceiros de negócios. Então, o que a gente pode tornar como pessoa física no SAP e tratar esse dado como pessoa física? Os cadastros de usuários, colaboradores, parceiros de negócios e até os contatos de parceiros de negócio, porque às vezes a gente tem o cadastro da empresa como jurídica, mas o contato da empresa é uma pessoa física. E ali pode ter dados que são previstos na lei. Então, eu vou pesquisar. Vou colocar aqui o código do João. E eu vou determinar ele como pessoa física. Então, vou dar aqui para executar. Ok. Olha só, que interessante. O cadastro do João já vem aqui, ó, após eu finalizar o assistente e determinar ele como pessoa física, ele já vem selecionado como pessoa física, o status nenhum, porque conforme eu vou operando com ele no assistente de gerenciamento, ele pode mudar esse status para bloqueado, desbloqueado. E o mais interessante aqui, que vocês vejam a diferença no tratamento. No PPT, a gente vê que a lei tem uma diretriz para um dado pessoal e um dado sensível. Então, olha só, o dado pessoal, ele continua para que eu possa operar com ele. Por exemplo, a gente não pode classificar um dado pessoal que integra com outros sistemas. Por exemplo, na integração bancária, às vezes vai o CPF, então não tem como a gente colocar esse dado como criptografado. Então, até por isso que a lei não trata esse dado como um dado confidencial, um dado sensível. Já os dados sensíveis, olha só, idade e gênero, eles ficam criptografados, eles não estão bloqueados. Qual que é a diferença? É que com o criptografado, eu tenho aquela autorização que eu mostrei para vocês bem no comecinho, para eu visualizar o dado confidencial, eu posso clicar com o direito, exibir dado confidencial. Então, eu consigo visualizar quais são os dados. Se eu clicar em atualizar, ele volta a ficar criptografado. E esse é o default dele. Então, nisso aqui, a gente já atende aquela norma, né? Fazendo um depara com a lei, sobre como tratar esses dados sensíveis e que eles são confidenciais, criptografados. Além disso, voltando aqui no assistente, eu posso também gerar relatórios do cadastro de pessoa física, atendendo aquela normativa da lei. Por exemplo, se o cliente ele quer a portabilidade dos dados dele, a SAP também pensou em todas aquelas normativas, e a gente pode gerar aqui uma ação que é o relatório de dados de pessoas físicas. Então, eu posso vir seguinte, parceiro de negócio, eu vou selecionar o do João, tem outros cadastros de pessoas físicas, eu poderia segurar o Shift e selecionar todos, mas eu vou pegar só o do João. Seguinte. Olha só, aqui ele já mostra todos os dados que eu tenho do João. Eu posso clicar para visualizar. E aqui eu tenho todos os dados do João.
Mas aí me pergunta, mas só tem isso de dado classificado, né? Já tinha vários dados lá. Ele traz aqui nesse relatório somente o que está preenchido, porque se a finalidade é eu ter os dados que eu tenho do cliente, não é por campo, não é porque tem um campo lá escrito telefone e o telefone é um dado pessoal ou um dado confidencial, se ele não estiver preenchido, ele não precisa estar aqui. O que é mais importante são os dados. Então, tudo que estiver preenchido vai vir no relatório, não basta só estar classificado, tá? Então, aqui a gente já consegue atender a questão da portabilidade e até mesmo da transparência, porque se um cliente entra em contato solicitando o que a empresa tem de dados a respeito dele, a empresa só precisa gerar esse relatório e enviar para o cliente, lembrando que aqui é um Crystal Report, eu estou numa base demo, mas poderia ter o logo do cliente, o endereço do cliente, tudo isso daqui é configurável. Além dessas opções de determinar como pessoa física e o relatório pessoal, a gente tem algumas outras opções aqui dentro da SAP que também são bem interessantes. Por exemplo, reverter a determinação de pessoa física. Ele é a reversão de determinar pessoa física. Vamos supor que o cadastro do João não fosse do João, na verdade fosse um cadastro de empresa e eu determinei por engano como pessoa física. Então tem uma volta, né? A gente pode reverter a determinação e aí ele volta a ser um cadastro normal e não tem mais aquele campo criptografado. Além disso, a gente tem a opção de bloqueio dos dados pessoais. Ele vai bloquear tudo que é dado pessoal e pessoal confidencial. Como também eu tenho a opção de desbloquear. Então, além de bloquear, eu tenho como desbloquear. Ele vai bloquear quando eu selecionar até o campo pessoal, tá? Tanto criptografado, que é o confidencial, como o pessoal também. E além disso, eu tenho a opção de limpeza de dados. Limpeza de dados é como se fosse um bloqueio, só que ele não tem mais volta. Eu não tenho como desfazer a limpeza. Então, a gente vai fazer o bloqueio só para que vocês vejam. Eu vou selecionar bloqueio. Como a gente estava usando um cadastro de parceiro de negócio para poder visualizar, eu vou selecionar o do João. Veja que ele só aparece para bloquear quem já está determinado como pessoa física. Na minha base, eu tenho vários cadastros de cliente, mas aqui só aparece quem está determinado como pessoa física. Vou bloquear o cadastro do João. Aqui ele mostra os campos que ele vai bloquear, ou seja, tudo que está classificado como pessoal ou confidencial. CNH é pessoal, idade e gênero confidencial. Aqui não apareceu o contrato, porque o contrato eu coloquei como não pessoal. A gente executa. E olha só, foi bloqueado todos os campos classificados como pessoal ou confidencial. Tudo que estiver relacionado a esse cadastro e tiver esses campos selecionados, vai ficar com o asterisco. Por exemplo, se tivesse uma nota com esse cliente, ficaria com um asterisco aqui, no lugar do nome. Além disso, aqui no menuzinho de proteção de pessoa física, ele permanece com a seleção de pessoa física, só que ele fica com o status bloqueado. Caso o cliente ligue e ele, por exemplo, ele se arrepende e fala que não queria mais o bloqueio do cadastro dele, que ele gostaria de voltar a fazer negócio com essa empresa. É possível a gente desbloquear, só que a gente não vai usar o mesmo cadastro. No desbloqueio, ele vai continuar inativo, só que a gente pode aproveitar os dados do cliente que já existia aqui. Por exemplo, ó, parceiro de negócio é o 28 do João. Olha só,
ele volta, o status dele muda para desbloqueado, só que ele vai continuar inativo. E mesmo que eu tente ativar, ele não permite. Então, eu consigo fazer o quê? Como desbloqueio, aproveitar os dados desse cliente para fazer um novo cadastro para ele. Já o limpar, ele não tem essa opção, então eu não tenho mais como voltar atrás e nem voltar a ter acesso aos dados desse cliente. E para finalizar, a gente também tem aqui na ferramenta, né? Além do gerenciador de dados pessoais, que é aquele que a gente classifica como pessoal, confidencial ou não pessoal, o assistente que a gente faz toda a operação, né, para fazer a ferramenta funcionar. A gente também tem log de acesso aos dados confidenciais. O que é esse log? Ele vai me mostrar tudo que eu acessei como dado confidencial ou dado pessoal. E olha que interessante. Ele me mostra tanto quando eu clico com o direito, que é do tipo do canal de acesso IU. Então, toda vez que eu clico com o direito para visualizar, ele me mostra, por exemplo, ó, dia 22, às 18h34. E também quando eu visualizo esses dados através do assistente. Então, a empresa ela vai ter o controle de tudo que os funcionários delas acessaram de dados pessoais e confidenciais, tanto pelo relatório, quanto também lá no confidencial, clicando pelo direito. É basicamente isso, não é muito difícil, né? Eu acho que é mais uma questão da interpretação da lei e o trabalho aqui no gerenciamento de dados, além dos campos que já vem como sugestão da SCP, né? Às vezes a empresa tem alguns campos de usuários que são criados ali para atender a operação dela. O trabalho é classificar esses dados como pessoal ou confidencial pessoal, e após isso, executar o assistente determinando os cadastros de pessoa física, seja ele de um cadastro de usuário, ou de um colaborador, ou de cliente, fornecedor, de cadastro de parceiro de negócio. Basicamente isso. Muito bom, Sueli, gostei. Eu te cortei aí, né? Pode concluir seu raciocínio, desculpa. Falei demais aqui. Não, sem problema, Roberto. Acaba aqui no log de acesso, e o mais legal também é que o sistema se torna auditável, né? Caso a empresa venha a receber algum tipo de denúncia, a empresa consegue ter o log de quem acessou qual tipo de dado, e se houve algum vazamento num dado de um cadastro específico, é bem legal também, ó, porque no relatório ele mostra, além de se eu cliquei em selecionar lá dado confidencial no próprio campo, e o assistente, ele me mostra aqui qual foi a pessoa, né? Então, por exemplo, do João, que é o cliente 28, ele me mostra o dia que eu acessei. Então, se a empresa tem algum tipo de vazamento de dado, alguma coisa, ou se vem um auditor do governo, ela consegue mostrar se aquele dado realmente teve um acesso ou não. Então, o SAP, além de oferecer as melhores práticas atendendo a todas as normativas, ele acaba sendo auditável, e é mais uma prova de que a empresa esteve dentro da lei, atendendo todas as normativas. Muito bom, Sueli, muito bom. Posso colocar umas perguntas para enriquecer mais aí para o pessoal? Pode ser? Pode sim, cara. Legal, Sueli. Bom, pessoal, deixa eu reforçar aqui, né? Chat aberto, pessoal, podem colocar aí perguntas. Eu estou vendo algumas pessoas levantando a mão aqui na ferramenta, pessoal. Na verdade, eu peço que vocês digitem a pergunta, tá? Tem um campo aí abaixo para chat. Pode entrar com as perguntas que eu vou repassando aqui para a Sueli. Então, Sueli, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar aqui para você é o seguinte: como que vou tentar encaixar a pergunta aqui que foi feita, tá, Sueli? Essa proteção, né, de dados que nós temos que fazer aí com relação aos parceiros de negócio, vamos colocar assim, como é que ela se aplica, Sueli? Uma empresa, ela pode ter negócios com outra empresa, né, com outro CNPJ, mas ela também pode vender para uma pessoa física, né, um CPF. A LGPD, ela está olhando os dois cenários, só a pessoa física? Como é que funciona isso? Excelente pergunta. Eu posso definir como cadastro de pessoa física, só voltando,
cadastro de parceiro de negócio, usuários, se eu abro aqui o usuário, eu também tenho a ferramenta de proteção de dados e no cadastro de colaboradores também. A pergunta é excelente porque, às vezes, eu posso ter um cadastro com um fornecedor pessoa jurídica, deixa eu só buscar aqui um, e aqui em pessoa de contato, eu ter dados pessoais ou confidenciais de pessoas físicas. Então, lá na determinação, eu consigo determinar, mesmo sendo um cadastro de pessoa jurídica, determinar somente as pessoas de contato como pessoa física. E executar o assistente e tudo mais. Interessante. Então, na verdade, ou seja, essa proteção, ela é para, né, ela serve para as pessoas físicas, porém, no Business One, nós podemos ter um cadastro de a gente vai ter um parceiro de negócio, por exemplo, que é uma empresa, só que nós temos contato com os funcionários daquela empresa, né, com as pessoas daquela empresa. E aí o SAP vai fazer essa proteção de dados também nas pessoas de contato daquela empresa, correto? Isso mesmo. A gente vai tratar os dados de pessoas físicas de contato. A lei, ela busca o tratamento, ela regula o tratamento apenas de pessoas físicas, pessoa jurídica não. Porém, seria uma porta aqui, né, um escape, por exemplo, se o SAP já não tivesse pensado nisso, que eu posso ter um cadastro de pessoa jurídica, mas quem está por trás dessa pessoa jurídica sempre são pessoas operando. Então, a gente consegue determinar os contatos dessa empresa como pessoa física. E fazer todo o tratamento que eu também fiz com o cliente. Muito interessante. Ou seja, pessoal, vocês podem ter os clientes, né? Os clientes de vocês podem ser pessoas físicas. Empresas de e-commerce, por exemplo, vendem na internet e sempre estão vendendo. Em muitos cenários estão vendendo para pessoas físicas. Então, o teu cliente direto pode ser uma pessoa física. Ou então, o teu cliente direto pode ser uma empresa, mas por trás dessa empresa tem pessoas, tem CPFs, e a SAP, né, o Business One, já vai proteger nos dois cenários. Então, se o seu cliente for direto, ele vai proteger. Os contatos, né, que trabalham no teu cliente, que é uma pessoa jurídica, o SAP também vai fazer a proteção. Tá? Além disso, Sueli, você mostrou outra parte importante, né? Os próprios funcionários, né, da tua empresa, da tua organização, também precisam ter os dados protegidos, correto? Isso mesmo, é um trabalho bem legal também. A lei, ela prevê isso, não só o SAP. Todo tipo de transação com dado de pessoa física precisa atender à regulação da lei. Então, por exemplo, empresas vão precisar se preparar para tratar os dados dos seus funcionários também. E esses funcionários também têm o direito de pedir que delete esses dados ou a exportação desse dado para que ele tenha acesso ao que tipo de dado que a empresa tem, como que a empresa guarda esses dados, né? Então, em colaboradores aqui no SAP, a gente também tem o recurso de determinar como pessoa física. Olha só, cadastro de colaboradores, proteção de pessoa física. Muito bom. Ou seja, a gente consegue cobrir todos os cenários, né? Protegemos o dado do cliente, que é pessoa física, protegemos os dados dos funcionários, né, dos clientes que trabalham para uma empresa e dos nossos próprios colaboradores, que também são pessoas físicas. O SAP faz toda essa criptografia nos dados, né, protegendo as informações. Perfeito, Sueli. Deixa eu te colocar uma outra pergunta. É comum também, Sueli, muitas empresas utilizam dentro do SAP o módulo do CRM, e aí você acaba tendo contato com o que a gente chama de lead, né? O lead é aquele parceiro de negócio que a empresa está tentando vender um produto ou um serviço, não é um cliente ainda, então nós inserimos isso dentro do Business One como um lead. E esse lead pode ser uma pessoa física. O SAP também consegue proteger o cadastro desse lead, Sueli? Sim, o tratamento é igual ao do parceiro de negócio, né? O SAP ele tem 3 tipos de parceiro de negócio. Cliente, fornecedor e cliente potencial, que é o lead. O SAP vai fazer todo o tratamento com o lead também. É uma boa pergunta, bem colocada, porque nem sempre a empresa ela
tem transações com o cliente, mas às vezes ela recolhe esses dados como um cadastro de cliente potencial para que ela possa trabalhar nas campanhas, nas oportunidades de vendas. E então ele também faz esse trabalho igualzinho eu fiz com o cliente, com o lead também. Perfeito. E aí você já me fez pensar em outra pergunta, Sueli. Eu estou vendo ali o fornecedor. A nossa empresa também pode comprar produtos ou comprar serviços de pessoas físicas. E aí entendo também que a gente vai ter que proteger o dado do fornecedor quando ele for uma pessoa física. Também, o tratamento é semelhante ao do cliente, a gente determina esse fornecedor como pessoa física e aqui em proteção de dados ele vai ficar determinado e tudo que for classificado de dado dele como confidencial pessoal será criptografado, será o mesmo tratamento do cadastro de cliente. Um exemplo, taxista, né? Tem bastante empresa aí que tem taxista cadastrado como fornecedor, então o tratamento dos dados desses fornecedores, que é um exemplo do taxista, é o mesmo tratamento do cliente também. Legal, Sueli. Deixa eu colocar mais uma pergunta aqui do Heleno. Obrigado, Heleno, pela participação. É um prazer aí contar com você, tá? Participe sempre aí, divulgue para os seus amigos de trabalho aí para a gente trazer muita informação do Business One. Deixa eu ler uma pergunta aqui do Heleno, Sueli. Ele dá boa noite para nós, né? No caso de uma empresa onde o PN... Eu acho que a gente até tocou nesse assunto, mas eu vou ler aqui. No caso de uma empresa onde o parceiro de negócio são pessoas jurídicas, a LGPD não se aplica? Não, a LGPD ela se aplica apenas para o tratamento de dados pessoa física. Então, por exemplo, no dado do parceiro de negócio, pessoa jurídica, a gente vai tratar os dados de contato. Então, deixa eu pegar uma empresa, por exemplo, papelaria. Aqui, se eu tivesse pessoas cadastradas, pessoas físicas, eu iria tratar somente a aba de pessoa de contato e não o cadastro inteiro. Tanto que aqui no assistente, olha só, ele tem essa separação, isso é bem legal esse recurso no SAP. Deixa eu mostrar. Determinar como pessoa física. Aqui nessas abas eu tenho tanto usuário, colaborador, parceiro de negócio, que é o cadastro do parceiro inteiro, como também contatos de parceiro de negócio. Então, eu posso vir aqui e determinar apenas os contatos que têm cadastrados. Aqui na base eu tenho esses contatos cadastrados. Então, a empresa, o cadastro pode ser de uma empresa, pessoa jurídica, mas o contato de uma pessoa física, eu posso aqui já determinar ele como pessoa física. Perfeito, Sueli, respondido. Aí o Heleno continua a pergunta, né? Bom, a Sueli acabou respondendo a segunda pergunta aqui do Heleno, né? Falando quando tem CPF, idade. Respondemos, Heleno. Se ficou alguma dúvida, escreve mais aí pra gente no chat, tá bom? A intenção é responder, tirar todas as dúvidas, tá? E aí o Heleno pergunta como isso pode ser feito, né? Como é que a gente pode configurar isso? O Heleno, essa configuração, ela não é tão complexa, né? Como a Sueli mostrou aí, mas existe um apoio que a gente pode sim fornecer para vocês, tá? O que eu recomendo? Entre em contato aí com a gerente de relacionamento da conta de vocês, no caso aí a Edelci, e ela vai conseguir mostrar para vocês o melhor caminho para chegar nessa configuração, tá? Então nós temos aqui a Sueli, encabeça isso aqui dentro da G2, né? Uns consultores que sabem trabalhar com isso, e eles podem ser esse apoio de vocês aí para deixar o SAP prontinho, parametrizado para estar com essa configuração adequada, tá bom? Então fala com a Edelci, depois eu até dou um toque nela, para a gente poder apoiar vocês aí nestas parametrizações.